Estou lendo um estudo acerca do livro de Zacarias, a partir do capítulo 9, do versículo 11 em diante, na página 1358. A vitória de Judá. Com o cenário pronto para a vinda do rei de Israel e o estabelecimento da paz mundial, o profeta se volta agora para o livramento de Judá. Em consequência com a promessa a seu povo, no tempo de Moisés, Deus vai intervir por causa do sangue da minha aliança. Confira Êxodo 24:8. A base original do tratamento especial que Deus dá a seu povo nunca é esquecida. A essência hemática da aliança era lembrada diariamente nos serviços do tabernáculo. Êxodo 29:38-46. E lembrada por Jeremias, confira Jeremias 31:31. Contudo, as palavras sangue da aliança ocorrem somente aqui, em Êxodo 24:8 e em Marcos 14:24. Na última referência, assumem seu significado total. Além disso, as palavras que seguem, libertarei os seus prisioneiros, no hebraico tem tempo perfeito, sugerem que o profeta conseguia enxergar a intervenção de Deus, estendendo-se além das circunstâncias particulares do exílio, que mesmo assim é visto como um livramento de um poço sem água. Essa expressão é lida como uma glosa por uma série de estudiosos, basicamente porque não cabe no teor geral do contexto e parece destruir sua estrutura poética. As palavras são omitidas em algumas versões, neb em inglês. É questionável, porém, se essa crítica é justificada. O profeta está falando de uma mudança dramática na sorte do povo e por isso provavelmente usaria uma linguagem vívida e bem variegada ao descrever o seu livramento do cativeiro. Versículo 12. Voltem à sua fortaleza, no hebraico Leb Saron. Embora o substantivo seja de derivação desconhecida, as diversas sugestões da emenda textual pouco fazem para melhorar o sentido. A maioria das versões deixa o texto como está, porque no sentido bem real, Judá e Jerusalém eram fortalezas de proteção divina, na qual os exilados que retornaram podiam confiar seguramente. Esses exilados haviam sido prisioneiros da esperança, cativados pela expectativa do dia do livramento e fortalecidos pela declaração: restaurarei tudo em dobro para vocês, sem dúvida, sugerindo que o desespero do cativeiro seria substituído por muita alegria. Versículo 13. O poder de Deus, porém, ainda está com o seu povo. O norte e o sul compartilhariam do propósito de Deus na vitória, assim como o arco e a flecha precisam ser usados juntos. Levando adiante a figura de linguagem, os filhos de Sião são a espada do Todo-Poderoso a ser brandida contra os filhos da Grécia, no hebraico Yavam. Essa linha do poema é omitida pela Neb e considerada uma glosa explicativa por uma série de comentaristas. Confira H.G. Mitchell, Opsit, página 279 a 280. As razões geralmente apresentadas são que as primeiras duas linhas formam um dístico e esse normalmente seria seguido de um segundo dístico, mas estas palavras quebram o padrão e por isso são um acréscimo ao texto. Esse tipo de acréscimo, creem alguns estudiosos, teriam sido feito facilmente no período dos Macabeus, em que a menção específica da Grécia teria sido um meio conveniente de atualizar as palavras do profeta, tornando-as mais inteligíveis numa situação que envolveria a luta contra o helenismo. Mas a versão grega retém as palavras e isso é evidência forte de que devemos manter as palavras do nosso texto. Embora o termo no hebraico Yavam normalmente seja interpretado por Grécia, a referência aqui provavelmente seja mais ampla e deva ser aplicada aos povos estrangeiros. Versículo 14, o profeta emprega agora uma linguagem apocalíptica distinta ao retratar a batalha decisiva contra os inimigos de Israel.
Versículo 14, o profeta emprega agora uma linguagem apocalíptica distinta ao retratar a batalha decisiva contra os inimigos de Israel. Deus aparecerá, Abacuque 3:3, soando a trombeta para a batalha à medida que avança em meio às tempestades do sul. Isso provavelmente lembra a sua aparição a Moisés, Arão e aos anciãos de Israel, Êxodos 24:9, e possivelmente também o cântico de Débora, Juízes 5:4. Versículo 15, com a promessa da proteção vitoriosa de Deus, vem também a certeza da celebração que se seguirá. Em virtude de dificuldades de tradução, esse versículo às vezes tem sido mal interpretado. Há versões que retratam a encenação repulsiva de vingança sobre os inimigos de Israel, que é quase seguramente falsa. Eles destruirão, no hebraico akal, geralmente usado com a conotação de comer. A referência a atiradeiras, no hebraico abnekela, está correta como pedras de atiradeira que o povo vitorioso chuta para o lado em sinal de desprezo. Além disso, beberão o sangue do inimigo, como se fosse vinho, também a ara, bibliara, contraste com a ARC, em uma formulação baseada na versão grega e não no texto hebraico, e depende da mudança do termo hebraico amu para daman. O resultado é o retrato repugnante de uma violenta sanguinária que não é estranho somente ao espírito do profeta em geral, mas também ao presente contexto em particular, versículo 11. O hebraico amu é melhor interpretado como um imperfeito do verbo fazer barulho. O versículo pode ser então formulado assim: eles comerão e chutarão as pedras das atiradeiras, e beberão e farão barulho como com vinho. Em concordância com isso, a ARC e farão barulho como excitados pelo vinho. Traz uma formulação mais próxima do sentido do que a NVI. Nas suas festas estarão cheios como a bacia que transborda como transbordavam as vasilhas debaixo do antigo altar de sacrifícios, Levíticos 4:7. Versículo 16, assim com o retrato em mente do povo restaurado e jubilando sem restrições em virtude do livramento poderoso realizado por Deus, o profeta os vê como joias de uma coroa, símbolos vivos de tudo que o Senhor fez por eles. Versículo 17, as condições de paz serão acompanhadas de condições de fartura na terra e a ser povoada por homens e mulheres jovens, juntos sinalizando um futuro mais feliz e frutífero para a nação. 4. De força em força, 10.1 e 11.3. O retrato da paz e prosperidade material está associado na mente do profeta à força espiritual, pois para ele esses aspectos precisam andar de mãos dadas. A salvação de Israel será concretizada quando as necessidades religiosas estiverem supridas. Versículo 1, chuva, é portanto uma referência a um derramamento de bênçãos divinas, em contraste com as condições de ausência de água no exílio. Confira 9:11. Somente nesse sentido é que a abertura do capítulo deve estar realisticamente associada ao que segue. Versículo 2. Os ídolos falam mentiras, uma referência aos ídolos da casa, notoriamente usados no tempo dos juízes para adivinhação, Juízes 17:5 e 18:5. De forma semelhante, os adivinhadores eram consultados para a previsão do futuro, enquanto os que contam sonhos afirmavam comunicar mensagens divinas especiais para os seus ouvintes. O uso de tudo isso era proibido em Israel. Confira Deuteronômio 18:10. Pois a seu povo Deus tinha dado profetas, todos antevendo o profeta a quem, de diversas formas, os profetas de diversas épocas apontaram. Deuteronômio 18:15.
A liderança espiritual é a principal necessidade de Israel. Sem isso, o povo de Deus vagueia como ovelhas e sofre pela falta de um pastor. As palavras do profeta são uma alusão clara a Ezequiel 34, 6 a 8, 1 Reis 22, 17, e possivelmente nos lembram de forma mais intencional das multidões de quem o Senhor teve compaixão quando as viu como ovelhas sem pastor. Marcos 6,34. Uma tragédia contínua que afligiu o povo de Deus durante todas as épocas bíblicas e a aflige até hoje é o fato de que tantas vezes está à mercê de pastores que ou não são chamados ou não são qualificados para a liderança ou ambos. O termo pastor como designação para governante ou líder foi usado no Antigo Testamento já em épocas bem antigas, muitas vezes como referência aos reis. Assim, Isaías 44, 28, Miqueias 5, 4 e Ezequiel 34, 23, mas em termos absolutos como referência ao próprio Deus. Gênesis 49, 24, Salmos 23, 1 e Isaías 40, 11. O tom altamente espiritual dessa seção fica então estabelecido. A vitória física descrita na seção anterior precisa ser acompanhada por uma batalha espiritual mais profunda e fundamental. Carroll e Sturmueller observa acertadamente referências a pastores e guerreiros colocam essa passagem num contexto de uma guerra carismática. Zecaria in the Jerome Biblical Commentary, página 395. Versículo 3. Contra os pastores acende-se a minha ira. Deus agora anuncia diretamente a sua palavra de juízo. A inferência dessas palavras de introdução é que esses pastores auto-apontados e não chamados para o serviço de Deus são de fato responsáveis, mesmo indiretamente, pela presença contínua da apostasia entre o povo de Deus. E contra os líderes, no hebraico atudim bodes, eu agirei. Eles são descritos assim porque não somente não são chamados, mas também são desqualificados para o cuidado pastoral. O seu fracasso pode ser resumido na falta de cuidado sincero por aqueles sob sua responsabilidade. Não obstante, o Senhor dos Exércitos cuidará, no hebraico pakat, de seu rebanho. O verbo significa literalmente visitar ou com livramento. Assim aqui, ou com juízo, versículo 3a. Com o benefício da preocupação concreta de Deus pelo povo de Judá, que antes era como ovelhas indefesas, este povo será transformado num brioso corcel na batalha. Não está claro se essas palavras são a continuação da mensagem do Senhor ou as palavras do profeta como comentário do que Deus fez. De todo modo, a mudança de metáfora é dramática. Uma nova e decisiva força espiritual vai entrar em ação no lugar da impotência. Versículo 4 dele, Judá, no hebraico, de dentro dele. É repetido 3 vezes no versículo. É a ênfase que Deus usa para destacar o novo lugar de Judá no propósito divino, pedra fundamental ou pedra angular, Isaías 28, 16, Salmo 118, 22, Mateus 21, 42, 1 Pedro 2, 7. A pedra única e insubstituível da qual depende um edifício para ser completo e seguro. O termo é usado numa série de trechos do Antigo Testamento para simbolizar o governante messiânico. Um dos mais notórios, Salmo 118, 22, fala do fato de ela ser rejeitada pelos homens. Um tema ao qual o profeta se volta na seção seguinte, 11 do 4 ao 7, e que é retomado no Novo Testamento, referências citadas anteriormente. A estaca da tenda, uma coisa insignificante aos olhos humanos, mas simboliza aquela força que é capaz de resistir a todas as pressões que surgem quando a verdadeira liderança é exercida. O arco da batalha anteriormente foi tirado das mãos dos homens e agora aparece nas mãos do governante instituído por Deus, que vai dar golpes na batalha com tanta habilidade quanto tem para defender a causa do seu povo. E a partir de agora, os governantes, uma tradição de líderes, vai ser estabelecida em Judá, que vai executar o propósito contínuo de Deus. O Targum, aliás, lê isso como uma predição messiânica concreta.
Versículo 5: Judá estará unido e será vitorioso na batalha, porque o Senhor estará com eles, capacitando-os a enfrentar as piores adversidades, a infantaria contra a cavalaria. Versículo 5: A mensagem do profeta avança agora para o propósito final de Deus. O padrão do Êxodo está claramente em primeiro plano na formulação das palavras. Judá e a casa de José representam os reinos do sul e do norte, respectivamente. Eles serão trazidos de volta à terra que Deus, desde o começo, tinha em mente para eles. Além disso, no seu retorno, provarão que a compaixão de Deus é bem diferente do insípido sentimentalismo do homem e bem diferente daquele tipo de compaixão humana que tende a esconder uma injustiça contínua, pois eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. O tempo do exílio e da rejeição precisa chegar ao fim. A verdadeira compaixão nunca é satisfeita até que se tenha efetuado a restauração e a causa da alienação seja esquecida. Versículo 7: Efraim, a primeira nação a entrar em colapso no rastro da Síria, assim como Judá receberá a ajuda que Deus vai suprir, e assim como Judá terá razão para regozijar no que Deus fez. Confira 9:15. Versículo 8: Assobiarei, no hebraico Eshrekah, para eles o verbo hebraico era usado pelos pastores para chamar suas ovelhas. Algumas versões usam sinalizar, que depende da versão grega. Numa forma misteriosa de promover o seu propósito, o Senhor havia chamado a Assíria para invadir a terra como ferramenta do seu julgamento. Isaías 5:26. Agora, como verdadeiro pastor do seu rebanho, ele chama as ovelhas e as reúne. Eu já os resgatei. O profeta já vê a essência da conclusão da obra de Deus. O que ainda falta é a concretização da resposta de Efraim. Isso não é parte insignificante da promessa. Esta resposta, na verdade, será tão grande que a população vai voltar ao seu tamanho anterior. Uma promessa notável para Efraim, especialmente à luz da dispersão do seu povo em todo o Império Assírio, que teria tornado uma reunião tão extraordinária do seu povo algo humanamente impossível. Versículo 9: Embora eu os espalhe, a NVI diverge claramente da ARC, que traz exatamente a formulação do texto hebraico eu os semearei. O verbo hebraico zara é a palavra comum para semear, mas ao se mudar a primeira letra da raiz, a palavra hebraica pode ser transformada em bazar, que significa espalhar, e é esse o sentido que a NVI aceita. Certamente, essa emenda textual se encaixa no contexto, mas a ideia de semear o povo entre as nações também não discorda do sentido do contexto e encontra paralelo em outros trechos do Antigo Testamento. Os 2:23. Se a formulação original for aceita, então o profeta está olhando para um tempo futuro, quando o Israel espalhado vai realizar uma missão definida no propósito de Deus. Deve-se observar que o tempo imperfeito dos verbos restantes do versículo desloca o peso do significado para a forma em que o hebraico está. Embora em terras distantes, o povo de Israel não vai esquecer o seu Deus. A geração após geração vai sobreviver junto com a expectativa do retorno final. Versículo 10. Os temas duplos da escravidão e exílio do Egito e na Assíria predominam. Os exilados que retornam ultrapassam as fronteiras norte e leste da terra natal. A menção de Gileade possivelmente está associada à ocupação inicial da Transjordânia sob a liderança de Moisés. Versículo 11.
vencerei o mar da aflição. O texto hebraico traz: ele passará pelo mar estreito. No hebraico, Bayam Sará. A alteração disso para Egito, no hebraico Mizraim, como faz ABJ, não tem nenhuma base. Mesmo que o Egito figure de maneira tão proeminente no trecho, mesmo que não se faça uma emenda no texto hebraico, o tema do livramento ainda assim está claro. Não importam as barreiras que apareçam no caminho deles. O Senhor vai efetuar a salvação do seu povo por meios dramáticos, semelhantes aos da perseguição no deserto. Versículo 12. Seguindo as promessas dadas a Judá, Efraim é encorajado com as palavras: eu os fortalecerei no Senhor. No hebraico, Be-Yavé. Assim como o nome inexprimível era a garantia do livramento da escravidão egípcia sob Moisés, o nome continua como aquele em que Efraim pode encontrar segurança. E em meu nome marcharão. A Bíblia RSV prefere seguir o grego. Eles se gloriarão, do verbo hebraico halal, em vez de eles marcharão, no hebraico halak, que é o que diz o texto. O texto hebraico, como está, é preferível. A partida do Egito foi feita quando o povo estava pronto para a estrada. Da mesma forma, o novo livramento de Deus será acompanhado de ordens de marcha, e em meu nome marcharão. Versículo 11. Essa seção, não, aqui já é 11.1 no caso, né? Essa seção termina com um cântico de zombaria dos inimigos de Israel, particularmente o Líbano e Bazã. O orgulho desses dois, os cedros do Líbano e os carvalhos de Bazã, deve ser destruído, e possivelmente a menção de suas árvores pelo nome simbolize a força de cada uma dessas duas potências estrangeiras. Observe especialmente a floresta densa de Bazã, os dois meios de destruição de árvores. O fogo e o machado são irresistíveis nas mãos de Deus, enquanto prepara o caminho para o retorno do seu povo. A figura de linguagem do cântico é ampliada à medida que os pastores lamentam os seus rebanhos dilacerados pelos leões. Nem mesmo as moitas viçosas do Jordão, a rica vegetação rasteira ao longo do rio, escapam da temível chegada do Senhor quando vem com o juízo libertador. 2. O bom pastor e os maus pastores. Capítulo 11, do versículo 4 ao 17. Sem dúvida, esse é um dos textos mais difíceis de entender do Antigo Testamento. Mas, embora diversos detalhes sejam difíceis de interpretar com alguma certeza, muitos itens principais estão claros. O rebanho é Israel. Os pastores são os líderes do povo de Deus. E o próprio profeta é compelido ao serviço de pastor por escolha do Senhor. O trecho é alegórico em qualquer parte. A sua aplicação se estende além do povo de Israel, em particular, como mostra o texto, e além do contexto temporal das palavras em si. Por isso, há uma lição permanente no ensino do profeta aqui. Algumas partes do texto são encontradas novamente na vida e na experiência de Jesus. E se o leitor estiver aberto, há lições aqui, por impalatáveis que sejam, que têm relevância para aqueles que ocupam posições de liderança pastoral na igreja como o novo Israel, pois as implicações da liderança temente a Deus e dos perigos da má liderança são questões que com demasiada facilidade são negligenciadas quando não estamos dispostos a ouvir. Versículo 4. Pastorei. Somos introduzidos imediatamente numa seção autobiográfica da profecia, versículo 7:15, em que o profeta recebe a ordem de se envolver provavelmente no bem-estar do rebanho destinado à matança. Versículo 5. Os seus compradores o matam, aqueles que o vendem. A criação de ovelhas para o abate é uma figura empregada dramaticamente para demonstrar a corrupção
devastadora a qual o povo estava exposto. Supostamente aqueles que o vendem são os seus próprios pastores, e isso traz a responsabilidade final por esse trágico estado até a porta daqueles que se tinham levantado como líderes. Esses homens não têm compaixão e mesmo assim conseguem dizer: bendito seja o Senhor. Há somente uma coisa que é tão má quanto a má liderança, a hipocrisia que a acompanha. Versículo 6. O juízo é, portanto, inevitável. Cada homem será entregue ao seu próximo. No hebraico, Erru. A RSV adota a emenda de vogais do hebraico Ro-Erru, seu pastor. A emenda é contextualmente compreensível, mas não necessariamente justificada. O texto original faz bom sentido. Cada homem se torna presa do seu vizinho e vive com medo do poder governante da vez. Há, portanto, uma quebra profunda de confiança mútua e de responsabilidade. A mensagem do profeta poderia ser aplicada a diversos pontos na história de Israel, particularmente ao século II a.C. Podemos pensar também nas palavras de Jesus com relação ao final dos tempos, quando os homens vão trair uns aos outros e falsos mestres vão aparecer. Mateus 24, 3-13. Contudo, apesar do retrato catastrófico exposto a ele nas palavras de Deus, o profeta obedece à ordem divina e se torna o representante do Senhor nessa posição especial de pastor por causa dos oprimidos do rebanho. Versículo 7. O texto nesse ponto traz literalmente por causa dos cananeus, mas está praticamente certo que as consoantes foram divididas incorretamente em duas palavras, uma divisão que resultaria em pobres do rebanho. De todo modo, o significado está claro. Os maus pastores têm se aproveitado da sua posição e usado sua posição privilegiada para negociar ovelhas para lucro pessoal. O bom pastor toma duas varas como símbolos da sua autoridade singular. Uma vara chama favor, no hebraico noam, a outra união, no hebraico robelim. O cuidado do rebanho está principalmente associado à concessão de benefícios do favor de Deus, que servem por sua parte para promover relacionamentos harmoniosos entre as ovelhas. Os maus pastores não tinham a aprovação divina, nem viam seus afilhados vivendo em paz e segurança. Versículo 8. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores. Claramente a presença do artigo definido aqui denota 3 pessoas específicas: PR, Acroide, Zecaria, PCB, página 653. Pode estar certo ao sugerir que esse é um comentário interpretativo associando a mensagem geral da seção a uma situação histórica particular. Somente com base numa suposição dessas é que podemos arriscar uma sugestão de identidade dos 3 pastores. Confira também RC Dentan, Zecaria, versículo 6, página 1104. Livraram-se deles, no hebraico Ra'ad, esconder ou apagar. J.G. Baldwin acha corretamente que foram destruídos. É uma tradução forte demais, mas não se pode perder a força do testemunho do bom pastor. Talvez deveríamos traduzir: eu destituí os 3 pastores. Além disso, é praticamente impossível identificar esses pastores com alguma probabilidade. Uma miríade de tentativas já foi feita. Entre os pontos de vista mais tradicionais, o que considera o bom pastor como Onias 3, o sumo sacerdote em Jerusalém, 1198 a 174 a.C., os 3 destituídos como os 3 que assumiram o ofício por meio de suborno: Jasão, Menelau e Alcimos. Confira 2 Macabeus 4:1. É um dos mais prováveis. Outra interpretação semelhante é
que o pastor é o filho de Onias III, também chamado Onias, mas que os 3 maus pastores expulsos são os filhos de Tobias. Esse ponto de vista baseia-se em grande parte na confusão dos 2 Onias, feita por Joséfo em Guerra Judaicas 1. Mais recentemente, H.H. Hawley, The Zadokite Fragments and the Dead Sea Scrolls, 1952, página 62, sugeriu que Onias III pode ter sido o mestre da justiça da comunidade de Qumran, semelhantemente C. Rabin, The Zadokite Documents, 1956, página 30 a 31. Pensa que o pastor castigado, confira 13.7, pode bem ter sido o mestre da justiça. Eu me cansei deles, do rebanho como um todo, versículo 9, assim, o bom pastor abandona o seu rebanho diante da oposição irracional, versículo 10, ele quebra a sua vara, chamada favor, para simbolizar o desagrado do Senhor e a anulação da aliança que ele tinha feito com todas as nações, embora se tenha em mente povo no singular, versículo 14.